com vocês aqui, nesse tempinho à tarde, para a gente conversar sobre o diretório. Eu sou graduanda em Teologia e sou do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia. Já conheço alguns de vocês aqui, né? Bom revê-los, muito bom revê-los. Essas reuniões virtuais, como o João estava dizendo, tem muitas limitações, né? Então, a gente não consegue interagir como quando a gente está presencialmente, né? Presencialmente eu ainda consigo observar melhor as expressões dos rostos, para ver se está todo mundo me entendendo ou não. Aqui é tudo mais limitado. Mas a gente vai ter esse bate-papo, eu vou começar a falar sobre o diretório, e aí a gente vai ter esse espaço, não só no final, mas eu vou abrir umas brechinhas para vocês, né, estarem perguntando, quiserem, tá ok? A Simone tinha me adiantado que vocês são os coordenadores da liturgia nas comunidades de vocês, né? Que bom que vocês estão oferecendo esse serviço, que vocês estão se dispondo nesse momento para se qualificar. O João... Sim. Eu pensei inicialmente agora cada um se apresentando, porque eu acho também que até a gente também para a gente já ir tendo essa... Opa, desculpa que a câmera caiu. Até para a gente já ir tendo essa interação da questão assim de ir trabalhando esse negócio assim da sequência, de cada um ir falando em um momento, essa questão assim, também para a gente já ir trabalhando isso aí, para durante a transmissão a gente não ter isso aí, no sentido de cada um ir falando, desligando seu microfone, falando, desligando seu microfone, porque eu acho que aí a gente pode trabalhar da melhor forma possível. Então, por mim, tudo bem. Vocês podem se organizar aí para se apresentarem. Eu conheço. Trabalhando, então vamos lá. Meu nome é Júlia, né? Eu sou da comunidade de São Miguel. Participo, na verdade, eu sou da liderança da juventude. Eu, João, né? Vanessa, nós somos, e a Olivia, nós nos dividimos em fazer né? Então, em Miguel nós fazemos no primeiro no domingo, acaba que em Fátima no segundo, Afonso e Aparecida. E assim, eu acho que é isso. Vocês querem que fale mais alguma coisa? Se apresentem de alguma outra forma? Eu quero só fazer uma perguntinha. Isso. Entendi. E aí vocês da Pastoral da Juventude que organizam algumas celebrações? Né, na verdade, a gente conta com o apoio ajuda muita gente, e aí a gente se divide, né, para a gente poder conseguir fazer só que a gente participa só na parte da liturgia mesmo. Parte da liturgia mesmo é preparar o roteiro, a celebração. Não, elas participam das leituras. Boa, entendeu? Simone. Aí eu que eles possam entender também qual que é a parte, né, o espaço litúrgico, como que eles procedem, né? Então a coordenação está junto para poder estar entenderem o porquê de tudo, né, de todo aquele espaço, qual que é o respeito em relação à vênia, em relação às túnicas, para eles entenderem Isso aí, Simone. E eu acho que é isso, Lorena. Se você quiser que fale mais. Já anotei aqui. Por nada. Bom, dando sequência à Júlia, já vou me apresentar também, né? Falei pouco até agora, né? Eu sou o João Paulo, faço parte aí do grupo de jovens, assim como a Júlia, e eu sou o responsável pela pastoral da comunicação. Junto a gente tem uma equipe grande de algumas pessoas, mas assim, meu braço direito hoje em dia é o Pablo, que está na parte técnica aqui hoje, ele não está aparecendo aqui, mas ele está fazendo uma parte muito importante. A gente vem trabalhando junto isso aí. A convite, Padre Selmo, que foi uma pessoa que nos deu muito incentivo, muita força para estarmos aqui. Mas assim, como falei, assim como a Júlia, fui convidado pela Simone, além de mediar a live, também estou responsável também por estar passando isso aí, para a gente pegar essa informação e estar passando para os nossos companheiros de grupo.
Ô, Padre Selmo, como o senhor tem a outra formação, o senhor quer falar agora já de uma vez, do senhor ir para outra formação? Ok. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? João, está me ouvindo? Sim, padre. Boa tarde a todos, Lorena, Simone, os demais da paróquia. Boa reunião para todos. Estamos aqui acompanhando e aproveita bem esse momento de formação. Vamos lá. Muito obrigado, Padre Selmo. Isso. Simone, se você quiser se apresentar agora, e a gente pode ir em sequência aqui. Eu vou ir falando pela ordem da sequência que eu estou vendo na minha telinha aqui. E aí, a gente pode ir dando sequência depois pela Aparecida, pela Doralice, pela Cida, pela Maria Alice, pela Jânia. Deixa eu ver quem mais aqui tem que ver aqui do outro lado. Pela Isabel e pela Cícera, que é aqui que eu estou vendo aqui na minha ordenzinha. Então, se a gente quiser já ir dando sequência. Então, sou a Simone, né? Que ninguém me conhece, coordenadora de Miguel e de paróquia. E estamos agora em formação com mais 3 que estão aqui na live para Miguel. Então, acho que a gente podia, João, conversar por comunidade, passar por Isabel, a Cícera, né, que são de Miguel, que a gente vai por comunidade. Melhor ainda. Pode ser assim. Isabel, tira o seu microfone que ele está fechado. Isabel, você tem que ligar o seu microfone. Entendeu? Sim. Isso, boa tarde para vocês. Bom, eu sou Isabel, que sou aqui de São Miguel, e me chamaram para na coordenação da liturgia. Já ajudava como nas leituras, né? Então, hoje estou aí ajudando vocês para poder... Todo mundo aqui, acho que todos são bem-vindos aqui. E aprender um pouco, né, com vocês, né, que eu estou iniciando agora. Com vocês aí, para ajudar para nós aqui que está iniciando nesse momento, né? Vamos lá, Cida Coutinho. Cordeiro. Boa tarde, gente. Boa tarde. A Cida, mais conhecida, né? Com Cida mesmo. A de Miguel. Eu era da catequese para a liturgia, conversei com a Simone o ano passado, ou no outro ano, formação que teve com a Lorena, eu entrei para a liturgia e fui convidada para estar ajudando a Simone na coordenação da liturgia a partir de agora. Estou aí aprendendo, a caminhada é longa, mas eu espero que Deus abençoe a todos nós e me capacite para que a gente dê longos frutos aí pela frente. Obrigada. Cícera, você está aí? Pode ir lá, então. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Cícera, também estou aí junto com as meninas, ajudando a comunidade São Miguel. Comecei agora também e esperando para ver a primeira formação que eu estou tendo na liturgia agora e quero participar aí, ver como que as coisas vão andar, tá bom? Deus abençoe, que seja um bom encontro e vamos lá. É isso. Fátima, vai lá. Maria Alice. Bom dia, boa tarde, né, pessoal? Aqui só tem eu. Nenhuma das meninas estão participando, pelo menos eu não vi aí na telinha. Você viu algumas, João Paulo? Então, só tem você, pelo que eu estou acompanhando aqui na lista de quem está presente na reunião aqui do lado. A Alessandra está para o sítio, eu até mandei o link no telefone do marido dela, que ela disse que o telefone do marido dela pega lá, mas ela não deve ter conseguido, esse tempo está meio ruim, né?
Verdade. Não se manifestou até agora. Então, e ajudo Simone na coordenação geral da paróquia. Somos já conhecidas da Lorena. E aqui do meu lado eu tenho a Rose. Se apresenta, Rose. Boa tarde, gente. Boa tarde. Lorena, tudo bom? Eu sou a Rosineire. Já participei, Miguel, com você, né, no encontro. Foi muito bom, muito produtivo, obrigada. E eu sou da comunidade de São José, sou coordenadora da liturgia, junto com a minha amiga Dora, que está aí também na telinha, né? E estamos aqui para aprender, para a gente ajudar a semear, né? Obrigada. Boa tarde. Dora. Dora ali, silêncio. Consegui. Estão me ouvindo, gente? Sim, sim, sim. Então, eu comecei, né, em outubro, dar um apoio aí para a Rose na liturgia, e estou aí também, porque daí vier, estou aprendendo, cada encontro é uma surpresa, uma novidade, estou assim, estou aproveitando, estou gostando, e estou disponível para poder fazer o que for preciso. É isso. Jânia, vai lá, você, representando a Aparecida. Boa tarde, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo. Então tá bom. Sou aqui de Aparecida. Aqui sou eu. Parece que não pude participar, mas estou aprendendo, estou aqui para contribuir. Como se diz? Quem está me dando muito apoio é a Simone, a Maria Alice, são meus apoios aqui de informações, de fazer o roteiro, mas é assim, aos poucos a gente vai aprendendo. Estou gostando muito. Espero contribuir. Cida Costa, Afonso. Eu sou da... E, assim, voltei para a liturgia, já participava bastante tempo, parei, e agora estou aí de novo para dar o meu pouquinho, né? Se Deus quiser, fazer o melhor para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, tá bom? Mas muito feliz em estar participando e com certeza vai acrescentar muito no nosso dia a dia, tenho certeza disso. João, faltou alguém? Gente, eu tô conferindo aqui na lista. Eu acho que todo mundo já se apresentou. Deixa eu conferir aqui. Todos já se apresentaram. E Santo Afonso também só tem eu. Eu tô conferindo aqui na lista. Tô conferindo a lista pelas comunidades, exatamente pelas comunidades mesmo. E assim como a Maria Alice em Fátima, e Afonso é apenas a Cida Costa. A Adalgisa está viajando e uma das pessoas que me pediu assim se teria como ser gravado, a gente conseguiria gravar para transmitir, para depois repassar nas pessoas. A gente está fazendo isso aí. Então, assim, a gente vai fazer aquele esquema que o Bruno já fazia em outras chamadas, né? Que é gravar, mas colocar no privado e disponibilizar o link apenas para as pessoas da formação. Depois a gente vê se é viável ou não passar, mas por enquanto vai ser assim, o vídeo vai ficar privado e apenas as pessoas com o link do YouTube vão poder assistir. Então, Lorena, acho que agora você pode dar início aí à sua fala, a esse momento tão importante. Tá certo, obrigada. Nós vamos falar sobre o diretório, e nesse primeiro dia, a gente tem uma horinha, né, em cada momento. Hoje a gente se apresentou, então hoje eu queria fazer uma introdução geral ao diretório, até porque eu não sei o quanto do diretório vocês conhecem, né? Todo mundo conhece essa edição, esse livro amarelinho? Não. Conhece? Sim. Todo mundo já estudou esse livro inteiro? Não. O que acontece, Lorena? Já li, mas não... livro. Tá, então tá. Então, Lorena, para a gente começar. Então, primeiro eu queria falar a questão do diretório aqui na Arquidiocese. Eu vou
apresentar umas coisas só para ajudar a minha fala, depois eu posso disponibilizar para vocês o que eu vou apresentar. Agradeço, Lorena. Eu ia até pedir isso, para aquilo que você for apresentar, se você puder me mandar para poder compartilhar no grupo, ajudaria bastante. Tá, sem problemas. Vocês já estão vendo aí, né? A Arquidiocese de Belo Horizonte, há mais ou menos uma Lorena, década e meia... Oi? É que, não sei para os outros, mas para mim a tela tá preta. Para mim também. A minha também dá. Então, vou tirar e vou apresentar de novo. Vocês me falam se deu certo. Agora sim. Sim, agora mais ou menos atrás, a Arquidiocese fez de maneira muito intuitiva e muito simples o primeiro diretório que a gente teve de liturgia. Era uma capinha verde, eu não sei se todos vocês conheceram, era uma capinha verde com o ícone do Bom Pastor. Mas, assim que ele foi lançado, a gente já percebeu algumas limitações no diretório. Como ele tinha sido feito a muitas mãos, havia algumas repetições, algumas dificuldades. Então, aqui na Arquidiocese, a gente reuniu uma equipe de mais ou menos 14 pessoas para tentar revisar e ampliar aquela primeira edição que tinha sido feita. Então, durante 4 anos, essa equipe se debruçou sobre aquela primeira versão do diretório para tentar que tinham aparecido, e aí a gente chegou nessa versão aqui em 2016. A gente começou, então, em 2012, e a gente chegou nessa versão em 2016. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: para que um diretório? O que é um diretório? Qual que é a finalidade dele? Porque ainda que pareça uma coisa muito óbvia, eu percebo que há muita confusão. Então, se a gente vai procurar no dicionário, eu escolhi um dicionário para falar com a gente, o que seria um diretório? E aí, o primeiro, livro que contém os ofícios para cada dia do ano litúrgico. Número 2, instrução escrita que orienta o interessado em determinado assunto ou negócio. E aí, a 8ª definição de diretório era aquele que dirige, né? Então, eu acho que para a gente convém mais esse número 2 aí. O que é o diretório? Ele seria uma instrução escrita que orienta, que não só da pastoral litúrgica, mas todo o povo de Deus, porque a liturgia é uma experiência comum entre os cristãos. Então, ele é a todos nós que temos interesse, que temos envolvimento com a experiência litúrgica. Só que aí eu acho que é mais importante ainda a gente perguntar para que um diretório litúrgico. E aí, por que essa pergunta é importante? Porque durante muitos anos, ao se falar de liturgia, o tratamento que se dava à liturgia estava relacionado ao campo da moral, da ética. Então, quando ia se falar de liturgia, se falava de eu posso ou não posso fazer isso, eu devo ou não devo fazer aquilo. Então, isso é o campo da moral, né? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Só que com o Concílio Vaticano II, a gente percebeu que a liturgia, ela não está no campo da moral. A liturgia não é um conjunto de regras a se seguir. A liturgia é uma experiência. A liturgia tem a ver com o campo que a gente chama soteriológico, com o campo da salvação. Então, a se seguir, qual seria a utilidade do diretório? Então, a partir do concílio, né, que foi isso que eu falei, que deu essa mudança de visão para a gente em relação à liturgia, esse diretório, primeiro, para quê? Por que esse diretório? Primeiro, do Concílio Vaticano II e da reforma litúrgica. Então, só para a gente entender, a liturgia nasce no seio do judaísmo, né? Jesus era um judeu, ele vivia a experiência dele ritual, se dava por meio do judaísmo. Os primeiros cristãos, então, eles começam essa experiência ritual, dos ritos, eles começam essa experiência de celebrar dentro do judaísmo.
Só que com o tempo isso vai ficando um pouquinho diferente, porque Jesus, ele deixa experiências, ritos aprimorados e diferentes daquilo que tinha no judaísmo. Então ele nos deixa algo a mais do que aquilo que o judaísmo tinha para nos oferecer. Esses primeiros cristãos, eles começam então com muita simplicidade a repetir, fazer memória daquilo que Jesus fazia. Mas a história do cristianismo é um pouquinho longa e muita coisa foi acontecendo ao longo dessa história. A liturgia ela foi se transformando. E aí, antes do Concílio Vaticano II, que está na década de 60, que começa na década de 60, antes do Concílio Vaticano II, começou um movimento na igreja que a gente chama de movimento litúrgico. Esse movimento estudiosos, pessoas que percebiam que a maneira como a gente estava vivenciando e tratando da liturgia não estava muito adequada. Então, esse movimento litúrgico, ele teve como fruto o que a gente chama hoje de reforma litúrgica. O Concílio Vaticano II nos deu a inspiração, os fundamentos para essa reforma. Então, a gente teve um movimento litúrgico, teve o Concílio Vaticano que tratou sobre essas questões que o movimento litúrgico trouxe, e a partir, então, do Concílio Vaticano II, a gente tem o que a gente chama de reforma litúrgica. Essa reforma litúrgica, ela é expressada, ela é fundamentada nesse documento que a gente chama de Sacrosanto Concílio, que vocês também devem conhecer. Depois, isso, no material de vocês, vai o nome direitinho. Esse a Constituição que foi divulgada, né, foi divulgada a partir do Vaticano II. Então, a primeira coisa que o Vaticano II produziu foi esse documento que se refere à liturgia. Aqui a gente começa o movimento de reforma litúrgica. Então, esse diretório é para quê? Primeiro, para reafirmar esses fundamentos da reforma litúrgica, porque a gente tem muita confusão sobre isso, e a gente precisa reafirmar esses pontos. Reafirmando, então, esses fundamentos, esses princípios da reforma litúrgica, esse diretório, ele quer ser um instrumento a serviço da igreja local. Quando a gente fala de igreja local, a gente está falando da nossa arquidiocese, né? Uma outra constituição que foi feita a partir do Vaticano II, que se chama Lumen Gentium, números 13, a gente tem falando um pouco sobre essa questão das arquidioceses. E nesse documento, a Lumen Gentium fala que a igreja particular, a diocese ou a arquidiocese, né? A arquidiocese é uma diocese grande, né? Então, a igreja particular, as dioceses, elas são a realização concreta da Igreja de Cristo. Então, cada igreja particular, ela tem uma autonomia, porque naquele pedaço ali de igreja, o rosto de Cristo se manifesta de uma forma, a partir da sua cultura, a partir do seu modo de experimentar a fé, ele é diferente. Quando a gente vai pensar nas culturas distintas, né? Tem aquilo que é imutável, mas a manifestação, ela se dá de acordo com as culturas distintas. E aí as igrejas locais, as igrejas particulares, as dioceses, elas têm uma autonomia naquela experiência de fé a partir de uma determinada local. Então, esse diretório é um princípio que a gente tem na Sacrosanto Concílio, que cada diocese tenha uma pastoral litúrgica para orientar a liturgia naquele espaço, naquela igreja local, né? Então, teria uma comissão de liturgia a cada arquidiocese, e essa comissão organizar, né, um diretório, algo que dirigisse, algo que desse um norte para aquela igreja local acerca da liturgia. Então, segundo momento, eu diria que, além da reafirmação, é um instrumento a serviço da igreja local. E aí, o terceiro marco de um diretório, com vocês, é essa mudança de mentalidade da liturgia como uma experiência a ser normatizada. Então, o diretório seria um conjunto de leis e de regras que ditariam a experiência litúrgica de uma diocese.
Aí a gente tem uma concepção jurídica. Isso é uma mentalidade que a gente tem de antes do Concílio Vaticano II. O diretório, ele quer superar isso. O que o diretório quer ser, então, dentro de uma perspectiva teológica? Ele quer ser a assimilação dessa história da salvação, dessa experiência de fé litúrgica vivida nessa igreja local. Então, ele quer assimilar e ele quer extremir. Porque a liturgia, ela não é algo pessoal, né? Foi algo que nos foi dado por Jesus e ela é sempre uma experiência eclesial, é uma experiência de igreja. Então, para a liturgia, não importa tanto o meu gosto, o que a Lorena gosta, o que a Lorena quer, o que o Padre Celso acha legal, o que a Simone e os coordenadores aí da paróquia, eles acham bom. Não interessa muito o que a gente gosta, a liturgia, ela é, né? Ela tem isso que é imutável, que foi dado por Jesus, e ela é. Então, o diretório, ele quer nos ajudar a dar essa unidade para o que é imutável, para que a liturgia não seja uma experiência personalizada, né, de pessoas ou de uma comunidade, né, como se ela tivesse gerado a liturgia, porque isso faz com que a gente perca o vínculo de comunhão, não só com o Senhor que nos deixou a liturgia, como entre cada um viver a seu gosto, a gente perde aquilo que é o essencial. E aí, na apresentação desse diretório, Dom Valmor, quando ele promulga esse diretório em 2016, ele faz uma apresentação, e aí eu separei duas frases assim, dessa apresentação que eu acho que nos ajuda a perceber a dinâmica do diretório. Então, ele fala assim, né, dentro disso que eu estava falando sobre o para quê é um diretório. Para qualificar ainda mais as ricas experiências celebrativas de nossas comunidades. E aí depois ele continua. Convidamos a todos e a todas a nos empenharmos na promoção de uma experiência litúrgico-sacramental cada vez mais profunda e transformadora, a partir da grande riqueza que o mistério pascal de Cristo é para nós. Para tanto, esse diretório é um forte aliado nesse processo e precisa ser amplamente divulgado e estudado por todo o povo de Deus desta igreja particular, leigas e leigos, clérigos, religiosos e religiosas. Então, aqui, Dom Valmor ele traz uma questão importante. Já que a liturgia não está no campo jurídico e não é um conjunto de leis a serem obedecidas, esse diretório está longe de ser um conjunto de regras. Ele é um material a ser estudado por nós nas nossas comunidades, para que a partir dele a gente possa fazer uma experiência mais adequada, uma experiência que proporcione aquilo que a liturgia tem interesse a partir do Vaticano II. Quando a Constituição Sacrosanto sai, um dos artigos que fica mais famoso desse documento e que é o mais falado é o objetivo da reforma litúrgica. Então, para que a reforma litúrgica? E aí a Sacrosanto ela vai definir assim: a reforma ela é necessária para que todo o povo de Deus possa ativa, plena, frutuosa e consciente da liturgia. Então, a liturgia na história do cristianismo como uma ação dos padres, uma ação de religiosos e que a gente assiste ou acompanha. A liturgia, ela é a ação de todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus precisa necessariamente participar ativamente, plenamente, conscientemente, e essa participação precisa, então, dar frutos. A liturgia é o povo sacerdotal. Então, pelo batismo, nós somos enxertados em Cristo. Alguém aqui mexe com planta? Já fez um enxerto? Vocês sabem o que é um enxerto? Alguém já fez enxerto com planta? Já? Quem já fez, me conta o que fez na planta. Olha, eu nunca fiz e eu nem sei o que é. Nem sabe o que é. Então, alguém vai contar pra gente aqui como que fez esse enxerto, João? Olha,
Quem começou? É eu. Maria, existe um tipo de enxerto que pega uma planta adulta, aí você pega um galho de uma outra planta, aí você pega a planta, raspa, tira a casca grande, outra planta, enxerta ali, amarra, coloca a terra e deixa criar raiz. Depois você corta, aí aquela planta foi enxertada uma planta na outra, vai ter as duas qualidades, ou se você quiser replantar, você tira e replanta. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, o que é esse processo que você falou? Tem uma planta 1 e a planta 2. Você pega um pedaço da planta 2, arranca um pedaço dela e coloca ela na planta 1, que é o que a gente chama de enxerto. Aí se amarra, casa tudinho. Daqui a pouco, aquele pedaço de planta 2 passa a fazer parte da planta 1. Você até falou assim, espera da raiz, então vira uma coisa só, né? Isso. O movimento do batismo é um enxerto. A gente é enxertado em Cristo. Então, pelo batismo, é como se Deus... isso nas escrituras a gente tem muitas falas ligadas a plantios, a videira. E João fala, né? Meu pai é a videira e vós sois os ramos, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. E o meu pai vai, então, enxertar esses ramos em mim, que sou a videira. Jesus fala isso no Evangelho de João. Então, a gente... E aí, a gente tem, na pessoa de Jesus, a tradição da igreja, ela sintetizou que Jesus é profeta, é sacerdote e é rei. Então, Jesus é profeta, por quê? Porque ele, em continuidade com todos os profetas do Antigo Testamento, ele anuncia o reino, ele denuncia tudo aquilo que é contra a vontade do Pai. Então, Jesus é um grande profeta. Jesus também é rei. Ele é rei de qual reino? Um reino diferente, né? O reino do serviço, da misericórdia, do amor, esse reino que ele veio anunciar. Então, Jesus é rei. E Jesus... o que seria, então, esse sacerdócio de Jesus? A gente tem isso na Carta dos Hebreus. A Carta dos Hebreus trata disso. O sacerdócio ligar a humanidade ao Pai, através da sua intercessão, das suas preces e da sua vida. Então, o sacerdócio é um serviço que se presta, um serviço que quer unir a humanidade a Deus. Pelo batismo, quando nós somos enxertados em Cristo, a gente também assume essas características. Então, pelo nosso batismo, em Jesus, também somos sacerdotes, profetas e reis. Isso tem todo ano na Vigília Pascal. A gente renova e a gente se declara novamente rei, profeta e sacerdote, a gente assume esse compromisso que foi feito no nosso batismo. Eu estou falando isso por quê? Porque isso tem a ver com a questão litúrgica. Nós, pelo nosso batismo, todos nós somos sacerdotes. Então, aqui no Concílio Vaticano, a gente tem uma expressão que é povo sacerdotal. Nós somos povo sacerdotal. É isso que a gente chama de sacerdócio comum dos fiéis. Vocês já ouviram falar na expressão? Sacerdócio comum dos fiéis. Todos nós somos sacerdotes. E nós participamos do sacerdócio de Cristo de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu sou leiga, né? Pelo batismo, eu participo do sacerdócio de Cristo. O Padre Celso, ele participa do sacerdócio de Cristo pelo mesmo batismo. Só que aí, no caso, ele exerce um serviço diferente do meu, um serviço específico, porque aí ele recebe um sacramento, que é o da ordem, né? E pelo ministério ordenado, ele exerce um serviço diferenciado dentro dessa experiência de sacerdócio que todos nós temos a partir do nosso batismo. Conseguiram entender? Ou ficou muito complicado? Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Que aí, se ficou, vocês podem perguntar agora, sabe por quê? Dessa compreensão vai depender tudo que a gente vai falar.
Tudo bem, né? Ninguém falou nada, então tá tudo certo. O Concílio Vaticano II, gente, ele recuperou isso. Então, nós, povo sacerdotal, nós somos atores, nós somos agentes da liturgia, todos nós somos atores da liturgia. E nós exercemos na liturgia serviços específicos e distintos. Importantes. A gente não tem um serviço que você fala assim, nossa, esse serviço aqui é mais importante que os outros. A gente tem serviços que, dependendo do contexto, ele vai ser mais importante, né? Dependendo do contexto. Então, por exemplo, no sacramento do matrimônio, o que é essencial ali no sacramento do matrimônio, gente? O que é essencial, vocês sabem? Que ministério senão não acontece? O batismo seria? Primeiro? Não, o batismo seria um sacramento que já foi dado, né? Que já foi conferido. Aí a minha pergunta é, que serviço específico, que ministério, né? Ministério é um serviço. Não pode faltar ali no sacramento do matrimônio, senão não acontece. Crisma? Oi? Não? Alguém falou alguma coisa? É o casal. Isso mesmo, Maria Alice. Quem preside o sacramento do matrimônio são os noivos. Eles são os presidentes. A gente tem na celebração uma pessoa que vai assistir e vai testemunhar em nome da igreja. Que pode ser um padre, que pode ser um ministro leigo, né? Mas quem preside ali são os noivos. Eles exercem o ministério da presidência no matrimônio. Então, sem eles, não tem como isso acontecer. Entenderam? Eu dei esse exemplo para vocês entenderem que a importância dos serviços tem a ver com si. A gente não pode falar, nossa, o leitor, o ministro da Eucaristia é muito mais importante que o leitor. O padre, quando preside, é muito mais importante do que, deixa eu pensar aqui, o salmista. Não existe essa hierarquia de importância de serviços. Existe dentro de cada celebração aquilo que é essencial. Então, no matrimônio, não tem como a gente ter um sacramento do matrimônio sem os noivos que presidem. Entenderam, né? Então, por aí vai. Isso significa que todos somos povo sacerdotal. Todos somos agentes ativos, atores essenciais para que as celebrações, para que a experiência litúrgica aconteça. O Concílio Vaticano II, ele quis e quer despertar essa consciência em nós, né? Que todos somos igualmente importantes para que a presença de Cristo se faça nas ações litúrgicas. Então, eu acho que até aqui a gente já despertou o espírito do Concílio Vaticano II e o espírito do diretório, porque se o diretório, igual a gente falou, ele quer reafirmar os princípios do concílio, né? Esse é o espírito. Todo mundo sua função. Ah, mas eu não sou da pastoral litúrgica, eu não existo nenhum serviço específico. Mentira, porque se você é cristão, você é a Assembleia Litúrgica. E a Assembleia Litúrgica, ela é fundamental para que a ação litúrgica de Cristo aconteça, né? Então, todos somos povo sacerdotal. Então, esse seria o princípio. Como utilizar, então, o diretório? Aqui a gente já viu para que a gente tem um diretório. Para isso tudo, para nos ajudar a reafirmar esses princípios que o Concílio Vaticano nos trouxe para nos trazer unidade na nossa igreja particular. Para que a liturgia ela não seja uma ação personalizada de acordo com o gosto de cada pessoa, porque a liturgia é a ação de Cristo, né? Não nossa. Então, seria para isso o diretório. Como um pouco já foi dada na apresentação do Dom Valmor. A gente não utiliza o diretório como um livro jurídico para a gente mostrar para as pessoas o que elas podem ou não fazer, o que elas têm que fazer certo ou errado. O diretório é um instrumento de estudo. Então, a gente precisa estudar o diretório para a gente conhecer melhor isso que a igreja nos oferece e que a nossa experiência ela possa cada vez mais ser adequada e a gente, com essa experiência mais adequada, a gente possa proporcionar que todo
possa participar de forma ativa, plena, consciente e frutuosa das ações litúrgicas. Então, o objetivo de tudo isso, gente, é promover todos os fiéis na liturgia. Que ninguém seja espectador, que ninguém seja ouvinte, que ninguém assista, mas que todo o povo de Deus, Assembleia Cristã, todos participam plenamente da ação litúrgica. Então, é esse o objetivo. A gente estudar nossa preparação para que todo o povo de Deus participe mais plenamente, ok? Então, a partir disso, eu acho que a gente pode fazer um combinado, já que a gente vai ter mais 2 encontros e a gente vai entrar nos temas. A partir de agora, a gente não vai fazer perguntas assim, Lorena, eu posso fazer isso? Lorena, é errado fazer isso? O que é certo e o que é errado? Nós não vamos falar sobre isso, porque isso é uma perspectiva jurídica que não cabe à liturgia, né? A gente vai conhecer melhor, nossa, então será que isso é mais adequado? A gente vai entender o porquê das coisas para a gente poder se adequar melhor, ok? Então, aqui a gente não está numa aula jurídica, a gente está numa experiência de formação litúrgica. Então, certo. Então, como que esse documento é estruturado? A gente tem 4 capítulos no diretório. O capítulo 1, a gente traz uma fundamentação litúrgico-pastoral. No capítulo 2, a gente fala sobre liturgia e sobre questões pastorais. Então, aí vai entrar a pastoral litúrgica, o espaço celebrativo, que a Simone tinha citado, a música litúrgica. Se a gente vai falar de pastoral litúrgica, a gente vai falar de ministérios, né? Depois, a gente tem o capítulo 3 com os sacramentos, aqueles, né, os sacramentos, os 7 estabelecidos. E aí, no capítulo 4, a gente vai ter os sacramentais. Aí, nos sacramentais, vai entrar a bênção na vida cristã, a celebração por ocasião da morte de um cristão, a piedade popular. Então, essas questões todas que a gente chama de sacramental, né, que não tem a ver com sacramento. O que é isso? A gente tem o final dele, a gente tem um índice por palavras que são geralmente palavras-chave importantes e que as pessoas se perguntam muito por aquilo. Então, por exemplo, Sírio Pascal, você está com alguma dúvida? Você tem lá no finalzinho Sírio, e aí ele vai te falar, essa palavra aparece em quais parágrafos do diretório, em quais números, e aí é fácil localizar. Então, no geral, o diretório está dividido assim. Nós vamos, hoje, falar rapidamente sobre o capítulo 1, que é uma fundamentação, né, sobre a liturgia. De certa forma, ela tenta ousadamente definir a liturgia, porque é muito difícil definir algo assim, né, mas a gente tenta falar, então, sobre o que seria a liturgia. E aí, antes de falar disso, eu só preciso fazer uma consideração. A Simone, ela até tinha me perguntado, né, se tinha mais unidades do diretório, né, e eu falei com ela que não tem. Por quê? Isso tem a ver com o que eu vou falar agora do que é a liturgia. A gente vai ver que liturgia é um organismo vivo. Assim como do primeiro diretório para o segundo, a gente percebeu algumas coisas que precisavam ser aprimoradas, desde o lançamento, aconteceu um punhado de coisa que nos fizeram perceber que a gente podia e precisava aprimorar ele mais ainda. Então, exemplo, em 2019, a gente teve uma formação intensa para ministros da presidência da celebração da palavra. Foi um ano bem intenso de formação. Ao longo desse ano, vieram tantos questionamentos e tantas perguntas, foram mais de 1.000 pessoas que participaram, né, contando todas as regiões. Vinham perguntas no diretório, mas que as pessoas não conheciam o diretório, então elas continuavam se perguntando por aquilo. Mas surgiram muitas perguntas insistentes que a gente viu que não estavam totalmente esclarecidas no diretório, então que a gente precisava clarear isso mais. Isso foi em 2020. Quando veio a pandemia, aí que a gente viu que tinha coisa que a gente não tinha abordado. A gente não tinha falado sobre virtuais. A gente não tinha ações em famílias. Então, a gente percebeu que, ainda que seja um material muito bom, porque esse diretório,
ele é reconhecido no Brasil inteiro e várias dioceses nos pedem esse diretório como fundamento para desenvolverem os seus, tamanha a qualidade dele, mas a gente percebeu que, como sempre, tinha coisa a melhorar, né? Então, essa edição aqui, vocês não vão ter mais para adquirir, porque a gente, no ano que vem, a gente já vai ampliar ele novamente. Esse estudo que a gente vai fazer aqui, nada vai ser perdido, claro, porque a gente só vai ampliar, né? Mas só para vocês estarem sabendo que a gente não vai ter esse material agora, porque esse ano o secretariado vai estar desenvolvendo um fórum, que espero ver algum de vocês nesse fórum, e a partir desse fórum a gente vai ampliar o diretório, né? Então, só para falar sobre isso. Mas então, nesse primeiro capítulo, que é um capítulo de fundamentação, é um capítulo mais... ele é essencial, né, para a compreensão de todo o resto, mas ele lida menos com questões práticas. Quando a gente vai para o capítulo 2, que a gente vai falar das questões pastorais, o 3 do sacramento e os 4 dos sacramentais, a gente vê questões mais práticas. O 1 é uma fundamentação. Então, primeira coisa, aí eu vou destacar 3 pontos que tem na fundamentação, no capítulo 1 do diretório. A liturgia como ação de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas a tradução, né, a etimologia, o significado da palavra liturgia é serviço. O liturgo é o servo. Então, Jesus, ele é o servo por excelência, né? Ele serve a humanidade. Então, a liturgia, ela é uma ação de Cristo. E aí, a gente fundamenta isso bem aqui nesse primeiro capítulo. Isso é importante se reafirmar por quê? Justamente para a gente não cair naquilo que eu tinha falado, de personalizar as coisas, né? Então, as celebrações ou os ritos, eles acontecem de acordo com o que eu gosto, do que eu acho legal. Não, liturgia é a ação de Cristo. O Dom Piero Marini, que é um cardeal que muito sobre o assunto, ele até traz essa perspectiva no diretório. Ele fala que liturgia seria o quê? Liturgia é a ação de Cristo, que se faz a ação da igreja, que por consequência se faz a ação de cada cristão ou cristã, né, no seu particular, na sua pessoal. Então, é uma ação de Jesus que a igreja reproduz, que a igreja faz memória, e assim se torna uma ação da igreja como um todo. E essa ação, que é de Jesus, que se torna ação da igreja, se torna também uma ação de cada cristão e de cada cristã. Então, a Lorena, cristã, a minha vida particular, ela é fruto dessa ação, que é de Cristo, que se torna da igreja e que vai frutificar na minha vida particularmente. Então, a liturgia, ela é esse conjunto de ação. Uma ação de Cristo, que se torna ação da igreja, que se torna ação de cada cristão ou cristã. Segundo ponto que a gente tem nessa parte da fundamentação teológico-pastoral, né, litúrgico-pastoral, seria a igreja como povo sacerdotal. Então, isso que o Concílio Vaticano nos relembrou e que é tão importante é reafirmado aqui no conceito de liturgia. A liturgia é a ação de todo o povo de Deus, de todo o povo sacerdotal, de todo o povo que foi enxertado em Jesus pelo batismo. E já que ele, segundo a carta aos Hebreus, é o único sacerdote, isso vocês já viram, né? Já devem ter ouvido na carta aos Hebreus. Ele é o único sacerdote, ele é o único mediador. Nós todos participamos do sacerdócio dele por meio do nosso batismo. Então, a liturgia tem a ver com o primeiro conceito, né? Que é a ação de a ação de toda a igreja, povo sacerdotal. Então, a gente também, nesse primeiro capítulo, a gente fala um pouco sobre isso. E aí, num terceiro momento desse primeiro capítulo, a gente fala sobre a Assembleia Cristã. Por que a gente fala sobre a Assembleia Cristã? Porque no centro dessa dança toda da liturgia está a Assembleia. Durante muito tempo, acessório. Então, a Assembleia era aquela que estava ali para assistir. Inclusive, durante um tempo da igreja, se não tivesse Assembleia, nem tinha importância. Porque então, o importante era o padre. Então, se tivesse um padre, um coroinha ali,
celebração acontecia, não precisava de ninguém. O Concílio Vaticano II nos ajudou a retornar às nossas origens e perceber que a coisa não é assim. A liturgia é a ação desse povo todo sacerdotal. Então, a Assembleia Litúrgica, ela, digamos assim, ela é o centro de toda a ação. Sem Assembleia, não existe ação litúrgica. Sem Assembleia, não existe liturgia. Sem Assembleia, não existe. O primeiro critério para a liturgia acontecer é a reunião do povo de Deus. Eu vou dar um exemplo da missa, porque eu acredito que a missa ela tem os fundamentos que perpassam todas as outras celebrações litúrgicas. Como é que a gente começa a celebração da missa? Tal como ela está hoje. A gente tem uma procissão de entrada com... Assim, a gente começa com isso, não tem comentário, não tem nada. A gente começa que passa no meio dessa assembleia, e depois a gente tem uma saudação de quem está presidindo a celebração. E aí, né, primeiro, o Senhor esteja convosco, né? Ele está no meio de nós. E aí depois continua a saudação, e aí tem um momento que se fala assim, eu vou pegar a saudação inicial, mas eu queria falar sobre essa questão da procissão primeiro. Muita gente acha que a procissão, e eu já ouvi isso muito, ainda mais que tem gente que ainda insiste em fazer um comentário antes, é para receber o padre e os ministros. A procissão não é para isso. A procissão ela é um sinal da reunião do povo de Deus. Aliás, todos os ritos iniciais, tudo que compõe o rito inicial, é um sinal da reunião do povo de Deus que, estando unido em nome dele, se torna uma assembleia. Então, o que acontece nos ritos iniciais? Era um monte de... Os ritos iniciais transformam aquele monte de gente reunida no mesmo lugar em um único povo, um único corpo, que é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Então, pelos ritos iniciais, a gente toma consciência e a gente se torna corpo. A procissão, na verdade, os ministros que estão ali, e a palavra ministério tem o mesmo significado de liturgia, que é serviço, os ministros que estão ali, eles são servos, né, do Cristo, que é o agente principal, mas servos da Assembleia. A gente está ali para servir a Assembleia, que é o povo de Deus, né? Como que Deus se manifesta ali na comunidade? Através da Assembleia Litúrgica. Qual que é o primeiro sinal que a gente tem de Cristo na celebração? A Assembleia reunida. Então, a procissão, na verdade, as pessoas que entram ali, elas só estão simbolizando todo aquele povo de Deus, que é o que a gente chama de povo peregrino, igreja peregrina. A gente está a caminho, né, da construção do reino. A gente é discípulo de Jesus, que está sempre a caminho. Então, a procissão é isso. A procissão, ela está simbolizando aquilo que todo povo é. Porque não daria, gente, para a gente, nas nossas celebrações, o povo vai chegando, aí na hora de começar, a gente manda todo mundo para fora, para todo mundo entrar para simbolizar. Não ia dar certo. Então, os ministros, eles servem ali de sinal de todo esse povo que peregrina e que se reúne em nome de Jesus. E como diz o Evangelho, onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele ali estará. Então, o primeiro sinal da presença de Cristo que a gente tem nas nossas celebrações é a reunião da Assembleia, depende para que tudo aconteça. Todas as outras dependem desse povo, em nome de Jesus, nenhum outro sinal vai acontecer. E aí a gente tem outros sinais, né, ao longo da celebração. Mas esse é o primeiro, o pilar, o primordial, porque sem ele, nenhum outro acontece, né? Sem ele, nenhum outro acontece e tem sentido. Então, a gente trata com muito carinho da Assembleia Cristã quando a gente vai definir a liturgia. Inclusive, todos os ministros da liturgia, vocês são servidores, né, da liturgia nas comunidades de vocês. Então, na verdade,
todo o trabalho de vocês vai ser para servir e servir muito bem essa Assembleia, para que essa Assembleia possa tomar consciência e possa tomar parte da sua ação como povo sacerdotal. Então, o primeiro capítulo do diretório, a gente vai tratar, assim, com muito carinho dessa questão, né?